Olá, bem-vindos e bem-vindas ao vídeo de orientação sobre as convenções partidárias. Eu sou Maria José Ferreira de Oliveira, chefe de cartório eleitoral em Itanhaém, e já quero apresentar de cara algumas dicas importantes para que tudo corra bem nas convenções e posteriormente na fase do registro de candidaturas. Vou colocar na tela para vocês, acompanhem comigo. A primeira dica: a leitura do Manual de Convenções e de Registro de Candidatura que está disponibilizado no site do TRE-SP na aba Eleições 2024, Candidaturas. Ocorre que eu encaminhei já esse material com bastante antecedência via e-mail institucional cadastrado lá no SGIP, ou pelo WhatsApp também cadastrado na mesma ferramenta de gerenciamento de informações partidárias. Muitos e-mails retornaram, mas de qualquer forma fica aqui a dica. Primeiro, atualize o SGIP para receber informações importantes. Segundo, clicando no link que eu disponibilizei no material que será encaminhado, ou mesmo vocês podem verificar aí na telinha de vocês que é no site do TRE-SP, vocês serão direcionados para o Manual de Convenções e de Registro de Candidatura. Vejam, esse manual é muito legal porque ele tem menu interativo, então dá para ir direto ao ponto. Por exemplo, eu quero saber o checklist dos documentos que são necessários ali para ser enviados via Candex. Clico no meu menu interativo, sou direcionada para essa página. Olha que legal! Inclusive, nós temos também esse calendário eleitoral que vai trazer para vocês de uma forma resumida os principais prazos e os eventos mais importantes ali relacionados ao registro de candidaturas. Por exemplo, Maria, vou colocar aqui na telinha para vocês puxar um pouquinho, o prazo de vagas remanescentes. Sabe quando o partido não escolhe todos os candidatos lá na convenção, o número máximo de candidatos possíveis ali? Por exemplo, a Câmara de Vereadores tem 10 vagas, ele pode apresentar 10 mais 1, portanto, 11 candidatos ou candidatas a vereador, e ele acaba apresentando menos porque na convenção não foram escolhidos. Isso significa que há vagas remanescentes. Ele só apresentou 5 porque não houve ali a escolha em convenção. Aqui, eles poderiam apresentar esse requerimento de vaga remanescente, desde que, lembrem-se, 30 dias antes da eleição. E, respeitando o prazo, 30 dias antes da eleição, nesse caso, vai ser em 6 de setembro. Captaram? Outro prazo importantíssimo, o prazo para substituição de candidatos. Eventualmente, algum candidato ou candidata renunciou ou teve que ser substituído ou substituída por indeferimento. Nós temos o prazo de 20 dias antes da eleição, que é dia 16 de setembro. Ocorre que, além desse prazo, deve ser respeitado o prazo de 10 dias do evento que gerou ali a substituição, a não ser que seja um falecimento que aconteceu depois desse prazo de 10 dias, faltando 9 dias para a eleição, por exemplo, até no próprio dia. Entendam isso. Entendam que no dia 16 de setembro é o último dia para a substituição de candidaturas e que essa informação relevantíssima pode ser encontrada de uma forma muito mais intuitiva no Manual de Convenções e Registro de Candidaturas. Tudo bem? Então, vamos para a próxima dica. Nossa segunda dica é: leiam atentamente a Resolução 23.609 de 2019, que vai tratar da escolha de candidatos e candidatas para as eleições. É muito relevante saber ali quais são os prazos, qual é o procedimento, quem pode ou não pode concorrer, e é necessário que a equipe conheça muito bem esta resolução. Fiquem atentos e atentas às datas. Coloque uma equipe exclusiva para cuidar dos prazos previstos na resolução e no calendário eleitoral. Inclusive, coloquei aqui para vocês como terceira dica um link para o calendário eleitoral intuitivo. E vamos ver como é que ele funciona?
Olha, clicando aqui, o calendário vai trazer para a gente outras datas que não só as que estão previstas na 23.609 de 2019, mas ele vai organizar as datas de acordo com o mês. E desta forma deixa tudo muito mais fácil. Aqui, por exemplo, em julho, vou colocar na telinha cheia para vocês. Em julho, nós temos todas as datas relevantes, independentemente do instrumento normativo, mas olhem aqui no dia 20, venham comigo. 20 de julho, sábado, data a partir da qual, até o dia 5 de agosto de 2024, os partidos políticos e as federações poderão realizar as convenções para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. 2, olha o item 2 aqui. Data a partir da qual os partidos e federações deverão assegurar que, na data da convenção, em cada município, o partido político que deseje participar das eleições tenha órgão de direção constituído na circunscrição, devidamente anotado no Tribunal Regional Eleitoral, de acordo com o respectivo estatuto partidário. B. A federação que deseje participar das eleições conte em sua composição com ao menos um partido que tenha órgão de direção que atenda ao disposto no item supra. 3. Data a partir da qual, observado o dia seguinte ao qual se realizou a convenção, os partidos políticos e as federações deverão transmitir pela internet a ata e a lista das pessoas presentes digitadas no Candex ou, na impossibilidade, entregá-las em mídia no cartório eleitoral para publicação no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral. Bem intuitivo, é ótimo para a organização e recomendo que haja uma equipe responsável por acompanhar o calendário eleitoral, além de acompanhar os prazos previstos na Resolução 23.609. Resolução 23.609 de 2019 sofreu alterações realizadas pela Resolução 23.729 de 2024, portanto, muita coisa mudou. É importantíssimo ficar sempre atualizado. No capítulo 1, a resolução vai tratar dos partidos políticos, das federações e das coligações. Capítulo 2 vai falar sobre as convenções e é aqui que a gente está se concentrando nesse momento. 3 vai falar sobre as pessoas candidatas. 4 do número de candidatas e candidatos e das legendas partidárias. 5 vai falar do registro de candidatas e candidatos. 6 vai falar do julgamento do registro. 7 vai falar da renúncia, do falecimento, do cancelamento e da substituição. E 8 vai falar das disposições finais. Espero que este guia ajude vocês. Quarta dica importante. Lembrem-se de que o edital que vai convocar as pessoas para a convenção está previsto no estatuto do partido. Não há uma previsão legal determinando a forma como esse edital deve ser publicado, a forma da publicização. Lembrem-se, verifiquem no estatuto qual é a forma prevista para a publicação do edital. Ocorre que muitos partidos encaminham para o cartório eleitoral, até por disposição do estatuto, e aqui nós afixamos lá no mural. Se quiserem encaminhar, não precisa nem vir presencialmente, pode encaminhar pelo e-mail institucional para ze189@tre-sp.jus.br, que é o e-mail institucional de nossa zona, e nós a fixaremos no mural. Mas, relembrando, não há obrigatoriedade legal de que seja encaminhado para fixação no cartório eleitoral. Que isso tenha ficado claro. Quinta dica. Lembrem-se de que as convenções podem ser realizadas de maneira virtual, presencial ou híbrida. Caso seja realizada de forma híbrida e presencial,
Lembrem-se também de comunicar o gestor ou a gestora do prédio público, se porventura vocês forem realizar em prédio público, com antecedência mínima de 7 dias, até porque pode haver outro partido com convenção marcada para o mesmo local. Se atentem a isso. Pode ser híbrida, Maria? Pode. Parte do pessoal faz via online e o resto faz presencial? Pode, desde que vocês providenciem, de alguma maneira, a assinatura ali da presença, da lista de presença, seja através de assinatura eletrônica, assinatura física, como bem preferirem, de acordo com o que está disposto ali na resolução. Entendam isso e tudo vai dar super certo. Mais uma orientação super importante: não utilizem carro de som chamando os convencionais pela cidade. Também não distribuam folhetos e aqueles cartõezinhos com cara de pré-candidato pela cidade. Se atentem que, primeiro, né, gente, carro de som ficou muito restrito. Até mesmo em época de propaganda eleitoral, o carro de som só vai poder ser usado no caso da carreata e do comício. Não é para ficar fazendo propaganda eleitoral com carro de som, porque é vedado. Existem exceções? Sim, dá uma olhadinha na lei, lógico, das eleições. Mas o que eu quero que vocês entendam é: não fiquem fazendo chamadas para os convencionais pela cidade toda com carro de som, porque muito facilmente isso pode ser caracterizado um desvirtuamento da propaganda intrapartidária. A mesma coisa para a distribuição ali de folhetos pela cidade. A propaganda intrapartidária deve ficar no âmbito ali da imediação do prédio em que vai ser realizada a convenção, muito próximo ali, nada de ficar pela cidade rodando com carro de som, nem distribuindo folheto ou panfleto, ou agora nova moda que é o cartãozinho. Fiquem atentos e atentas a isso. Reforçando, a propaganda intrapartidária é para se restringir ao local em que está ocorrendo a convenção. Tudo bem? Perfeito. Vamos para a próxima dica, que é cuidado, muito cuidado mesmo com a transmissão pelas redes sociais. Maria, há uma lei vedando por acaso? Não, a lei veda, na verdade, de forma expressa a transmissão das convenções por rádio e televisão. Não há uma norma proibindo expressamente a transmissão das convenções pela rede social. No entanto, é muito fácil um pré-candidato ou pré-candidata que está sendo escolhido ali se empolgar e começar a pedir de forma expressa votos. E a gente já sabe que o pedido expresso de voto fora da época correta pode levar a uma representação com uma multa bem vultuosa. Então, muito cuidado com transmissões das convenções pelas redes sociais. 20 de julho, o grande dia chegou, um dos marcos, né, do processo eleitoral ali, de forma ampla, que é a data a partir da qual pode-se realizar as convenções. Muitos partidos vão realizar justamente neste dia, o que é importante saber, que 20 de julho é a data a partir da qual os partidos e as federações podem realizar as convenções para deliberar sobre coligações, escolher candidatas e candidatos e, lembrando que estamos numa eleição municipal, os cargos em disputa serão prefeito e vice-prefeito e o cargo de vereador. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês. O que eu quero que vocês entendam é que dia 20 de julho também é data a partir da qual, observado o dia seguinte, ao qual se realizou a convenção, os partidos políticos e as federações deverão transmitir pela internet a ata e a lista das pessoas presentes, digitadas no Candex ou na impossibilidade da digitação pelo Candex, não. Tem que digitar no Candex de qualquer forma, na impossibilidade da transmissão pela internet via Candex. Nesse caso, não conseguiu transmitir pela internet,
a mídia poderá ser entregue no cartório eleitoral para publicação no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral. Que sítio eletrônico é esse, Maria? Nós estamos falando do Divulga Cande Contas. Já mostro para vocês o Divulga Cande Contas, mas eu quero frisar o seguinte: não é para digitalizar o livro físico de ata, salvar em PDF, colocar numa mídia e entregar no cartório eleitoral. Também não é para levar o livro ata para o cartório eleitoral, ao invés de transmitir pelo Candex. Ainda que a convenção ali, o partido resolva adotar livros físicos que ficaram opcionais, na verdade, agora pode-se digitar diretamente no Candex e aquilo valerá como livro. Lembrem-se, é para salvar o arquivo gerado no Candex com a ata, colocar em um pendrive. Esse arquivo não pode ser renomeado de forma alguma, pois o arquivo será corrompido e a gente não vai conseguir fazer essa transmissão. Lembrando que é preferência que o partido faça essa transmissão pela internet de forma própria, pelo Candex. Levar a mídia até o cartório é medida excepcional. Se levar, é lógico que ninguém vai recusar, mas lembre-se, a fila será grande, será necessário aguardar, então sempre priorize a transmissão pelo próprio partido via Candex, ok? E como é que eu vou saber se deu tudo certo, Maria? Vocês podem verificar, assim como toda a população, no próprio site do Divulga Cande Contas. Vamos ver? Venham comigo, vou colocar de novo na telinha. Aqui está um link para a divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Vocês serão direcionados para o Divulga Cande Contas do TSE. Se aparecer esse erro ao carregar a página, clique na página inicial e aqui está nossa telinha linda, totalmente organizada e interativa para que toda a população possa fazer a fiscalização das contas eleitorais, das convenções, dos registros de candidatura, das doações. É uma forma de trazer transparência ao processo eleitoral. E aqui ficará disponível as atas, ficarão disponíveis as atas de convenção. Nesse momento, lógico, não tem nenhuma ata cadastrada, mas eu aproveito para que vocês entendam que poderão selecionar especificamente a região Sudeste, São Paulo, o diretório, no caso, municipal. Selecionar aqui o município, vamos colocar Itanhaém. Atualmente, há 23 diretórios municipais cadastrados, registrados em Itanhaém e aqui é possível ver a lista. Clicando em qualquer um, será aberto um menu com todas as informações de uma forma visual para que qualquer um do povo possa ver, tanto as contas como os registros. E isto é um instrumento muito importante para a transparência, motivo pelo qual as atas devem ser encaminhadas dentro do prazo. Outro instrumento importante é o Bem na Foto. O candidato e candidata vai poder validar a foto através do Bem na Foto no próprio site do Divulga Cande Contas, divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Então, fiquem antenados nesse link. Aqui será possível que o candidato valide, olhe, verifique aqui a sua fotinho e, claro, quando tudo estiver pronto, providencie a validação desta foto. Lembrando que o que quero deixar claro é que se o partido resolver ter o livro ata físico, tudo bem, mas independentemente do modelo que ele adotar, deve ser digitada a ata e a lista de presença no Candex. Que isso ficou claro? Espero que sim. Federação. Como é que será realizada a convenção da federação? Acompanhem comigo na telinha para vocês. Lembrem-se que a convenção da federação ocorrerá de forma unificada, devendo participar
todos os partidos políticos que tenham um órgão de direção partidária na circunscrição. Não será recebida, em qualquer hipótese, a ata em nome isolado de partido político que integre federação. As federações partidárias atualmente registradas no TSE podem ser encontradas lá no site do TSE com esse link que eu acabei de colocar. Vou clicar para que a gente reconheça quais são as federações registradas atualmente. Federação Brasil Esperança, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde. A segunda federação, Federação PSDB Cidadania, composta pelos partidos Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e pelo Partido Cidadania. Terceira federação, PSOL Rede, Partido Socialismo e Liberdade e Rede Sustentabilidade. Estas são as federações partidárias registradas no TSE que poderão concorrer às eleições em 2024. Lembrando que, no caso da federação municipal, ela deve estar com seu órgão regularmente anotado. Para poder concorrer, pelo menos um desses partidos tem que estar com esse órgão anotado. No entanto, em caso de suspensão de um dos partidos por decisão que julgou como não prestada a conta anual, lembrando que agora o procedimento de suspensão de órgão partidário é um procedimento próprio em que se dá contraditório, ampla defesa, separado do processo de prestação de contas anual. Neste caso, em caso de suspensão do órgão partidário por reconhecimento de uma ausência de prestação de contas, se um dos partidos estiver com o órgão suspenso por esse motivo, nenhum partido poderá concorrer. Maria, mas eu vi uma decisão do ministro André Mendonça. Sim, mas hoje, 18/7, à tarde, já foi publicada novamente uma decisão de indeferimento da cautelar. Portanto, volta-se tudo como estava antes, de acordo com o parágrafo da resolução que em breve vamos ler bonitinho. Maria, mas quais são os principais sistemas que eu vou utilizar ali para fazer a transmissão da ata, que eu vou utilizar na época do registro de candidaturas? O que é que eu posso fazer para já instalando esses sistemas, gerando as chaves necessárias? Eu deixei para vocês uma lista de links para que vocês consigam utilizar como se fosse uma caixa de ferramentas de fácil acesso, deixando tudo concentrado bonitinho. Vou olhar aqui com vocês de maneira rápida. Não é um tutorial grande para cada um, mas o que eu preciso de avisar? Vocês precisam, primeiro, atualizar o SGIP, como eu sempre disse. O SGIP externo é o módulo dos partidos. Vou colocar aqui o link na telinha para vocês. É importante que o presidente ou aquela pessoa designada pelo diretório municipal tenha a senha de acesso ao módulo externo do SGIP, SIGPEX para alguns, porque esse sistema, módulo externo, é de uso dos partidos políticos, permite aos representantes das agremiações partidárias o envio à Justiça Eleitoral pela internet de dados de constituição, de alterações de órgãos de direção partidária em qualquer âmbito, bem como o credenciamento e descredenciamento de delegados e delegadas perante a Justiça Eleitoral. Aqui nós temos o acesso ao manual, lembrando que quem fornece a senha do SGIP não é o cartório eleitoral, é o órgão, geralmente o órgão regional, tá? Órgão nacional e órgão regional. Presidente, não tem a senha? Peça para o órgão regional, ok? Vou colocar um pouquinho mais amplo aqui para que vocês vejam. Mas e aí, onde é que eu encontro o módulo externo do Candex, do Sistema de Candidaturas? Clicando nesse link, você vai ser direcionado, aqui nesse caso, para uma aba do Tribunal Superior Eleitoral.
eleições 2024, Sistema de Candidaturas, Módulo Externo Candex. Aqui haverá todas as orientações de utilização do Candex. Lembrando que ele é utilizado para elaborar todos os tipos de pedidos previstos nas normas eleitorais, especialmente na resolução, que trata do registro de candidaturas. E lembrem-se, o pedido coletivo, conhecido como DRAP, o de vagas remanescentes, o DRAP sem candidato, que ocorre quando há ali um requerimento de registro de candidatura individual, porque o partido não escolheu, aliás, escolheu uma pessoa em convenção e não apresentou o seu registro de candidatura. Nesse caso, se não houver sido apresentado um demonstrativo de regularidade de atos partidários, nesse caso aqui de requerimento individual, aí deverá ser apresentado um DRAP sem candidato, se for o caso. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que o pedido coletivo, o de vagas remanescentes, o DRAP sem candidato, o de substituição e o pedido de substituição e o pedido individual vão ser digitados no Candex. Aqui há instruções, falando sobre as principais novidades, como a chave de acesso para o registro, para o requerimento de registro de candidatura individual, e só será fornecida pelo cartório eleitoral ao candidato ou candidata escolhido em convenção que não teve seu registro apresentado pela agremiação partidária. Nesse caso, essa pessoa vai elaborar um RRCI, via chave de acesso, a ser disponibilizada pela Justiça Eleitoral mediante formulário próprio disponível no portal do TSE. Publicado o edital com o registro ali coletivo, a pessoa verifica, ela tem 2 dias para protocolar o seu requerimento de registro de candidatura individual, caso o nome dela não conste no edital e ela tenha sido escolhida em convenção partidária. Para mais orientações, existe um link aqui para esses casos. A transmissão do RRCI pela internet não será mais necessário apresentar o pedido presencialmente à Justiça Eleitoral. Os pedidos de registro individuais poderão ser transmitidos pelo Candex da mesma forma que os demais pedidos. Temos a declaração sobre identidade de gênero, orientação, etnia indígena, pertencimento à comunidade quilombola, tratamentos de dados para adequar à Lei Geral de Proteção de Dados e orientação sobre a geração de chave de acesso ao Candex para uso na versão oficial. Lembre-se que a chave de acesso para o Candex é gerada por meio do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias SGIP. Aqui há um quadro de pessoas legitimadas para obter as chaves de acesso nas eleições municipais. Aqui nós temos o órgão partidário regular, nacional, partido político sim, federação sim, partido pertencente à federação sim, desde que autorizado pelo órgão nacional. A mesma coisa, o regional tem legitimidade para gerar essa chave? Sim, desde que possua órgão constituído, e partido pertencente à federação? Sim, desde que autorizado pelo órgão nacional. O órgão partidário municipal regular também, e a federação? Sim, desde que possua órgão constituído, e o partido pertencente à federação? Sim, desde que autorizado pelo órgão nacional. Casos excepcionais, órgãos partidários irregulares, os órgãos nacionais, regionais ou municipais em situação irregular, e aqui quando se fala irregular nós falamos em suspenso, vigência expirada ou ausência de CNPJ, devem solicitar a chave de acesso diretamente à Justiça Eleitoral. Para isso, deverão preencher formulário para envio ou entrega ao juízo eleitoral na sua circunscrição. Aqui há um link com o formulário. Outra exceção, a divergência interna. Em caso de divergência interna quanto à representação partidária, as pessoas que se consideram legitimadas a realizar a convenção partidária e registrar candidaturas em nome da agremiação, mas que se encontram sem acesso ao SGIP, devem requerer a chave de acesso nas instâncias superiores do partido ou da federação.
Caso haja recusa no fornecimento, podem requerer ao juiz eleitoral a chave de acesso, preenchido o formulário específico para o envio ou entrega ao cartório eleitoral da sua circunscrição. Aqui também há um formulário para a chave de acesso, com as mesmas instruções. Olha, formulário Candex Partidos Políticos, formulários Candex RRCI. Vou abrir aqui para vocês. Olha, formulário para solicitação de habilitação do sistema Candex. Então, ele deverá ser preenchido. Aqui é o motivo: órgão partidário com anotação suspensa, órgão partidário não vigente, órgão partidário sem CNPJ, negativo no fornecimento de chave de acesso para órgão municipal, estadual e nacional em razão de divergência interna. Essa é uma das exceções. Formulário Candex para o requerimento individual de registro de candidatura para habilitação no Candex da pessoa que foi escolhida em convenção partidária, verificou na publicação do edital do registro coletivo que foi esquecida, que o partido não registrou a sua candidatura, ela poderá, desde que dentro do prazo, preencher o formulário e solicitar a chave Candex lá no cartório eleitoral. Acho que as principais exceções já foram abordadas. Agora lembrem-se que a geração de chave de acesso Candex para uso na versão treinamento em ambiente simulado pode ser realizada desde que sigam as instruções. O ambiente simulado é importante, já deixa o pessoal treinando. No entanto, a versão oficial não deve ser utilizada para treinamentos, pois todos os dados digitados nessa versão serão sincronizados com a Justiça Eleitoral. A utilização da versão de treinamento em ambiente simulado no Candex é de inteira responsabilidade do solicitante. Aqui há o link para manual do Candex, todo elaborado. É importante fazer a leitura. O Candex é um sistema que precisa de gente bem instruída para mexer. Lembrem-se disso. Aqui tem a versão da instalação, tem a versão de como se organizar, sugestão para melhoria da produtividade, obtenção de chave de acesso. Aqui há fotografias também, aliás, imagens de como acessar o sistema por meio da chave de acesso. E aqui é importante a leitura adequada do manual. No mesmo site, vocês vão encontrar o link para download das versões simulado e oficial. Lembrem-se de diferenciar, ok? Tem a versão para instalador plataforma Windows, plataforma Linux, iOS, Mac, e há também outras informações a respeito das configurações mínimas, com todas as orientações que são relevantes. Mas o que eu quero que vocês entendam é que falando assim é muito chatinho, então eu coloquei aqui já um link com o tutorial, o vídeo tutorial oficial, um vídeo instrucional, já disponível no YouTube, no site do TSE também, que vai trazer para vocês todas as orientações relevantes. Para começar, vamos adicionar a chave de acesso. E com certeza vocês farão um ótimo proveito. Esse vídeo instrucional também está disponível no site do TRE, do TSE e no YouTube. Além disso, eu coloquei uma série de vídeos oriundos do YouTube do TRE de Minas Gerais, porque eles separam passo a passo como fazer. Aqui tem um vídeo como baixar e acessar o Candex. Vídeo 2, como digitar e transmitir a ata da convenção, e esse daqui tem muita relevância nesse momento, né? Vídeo 3, a criação do pedido de registro. Vídeo 4, atenção no preenchimento. Vídeo 5, transmissão do pedido de registro e RRCI, né? Requerimento de registro de candidatura individual. E vídeo 6, bem na foto, que é a orientação sobre como confirmar ali a qualidade, aprovar as fotos de candidatos e candidatas. Vou clicar só para que vocês consigam visualizar e reconhecer bonitinho
no YouTube o canal que está disponibilizado. Chave de acesso. Para utilizar o Candex, é necessário obter a chave de acesso. A chave é gerada no SGPEX. O dirigente partidário acessa a página do TSE em partidos, partidos políticos registrados no TSE, informações partidárias e, por fim, na página do SG em módulo externo. Nessa tela, o usuário loga no sistema, preenche os campos, vai ao menu Eleições, chave de acesso, preenche os campos e clica em Gerar chave de acesso. A chave fica na pasta Downloads. Atenção, o arquivo não pode ser renomeado. Cabe aos órgãos nacionais e estaduais dos partidos e federações definir critérios e a distribuição das chaves aos órgãos municipais. Novidade, qualquer partido que compõe a federação poderá gerar a chave de acesso para a federação. O cartório eleitoral poderá fornecer a chave de acesso mediante requerimento nos seguintes casos: partido com órgão partidário suspenso ou não vigente, partido sem CNPJ, partido dissidente. Novidade, para pedidos individuais, RRCI, será necessário solicitar a chave de acesso no cartório eleitoral. Candex. Como vocês viram, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais preparou uma série de vídeos que coloquei aqui para vocês. E lembrem-se, verifiquem todos os vídeos, porque a seguir da convenção será necessário fazer a transmissão da ata e, claro, utilizando o Candex, motivo pelo qual é importante assistir esses vídeos disponibilizados. Outro assunto importante: a eleição majoritária permitirá as coligações, mas as eleições proporcionais não. Então, fiquem atentos e atentas a isso, principalmente para registro em ata. É facultado aos partidos políticos e às federações, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária. Eleições proporcionais. Lembrem-se que está vedada a coligação para eleições proporcionais. Trouxe aqui para vocês a tabelinha com o número de vagas disponíveis nas câmaras municipais de Itanhaém e Mongaguá, o número máximo de registro de candidaturas e a proporção que deve ser obedecida ali entre o número máximo e mínimo de cada gênero. Na telinha para vocês. Lembrem-se que cada partido ou federação poderá lançar o número total de vagas em disputa mais um. Lembrem-se também que em Itanhaém, as vagas nas câmaras municipais são de 10 vereadores. Lembrem-se que em Mongaguá são 13 vereadores. Recentemente, as câmaras municipais encaminharam os ofícios confirmando o que está na lei orgânica. Número máximo de candidaturas possíveis: 11 para Itanhaém, já que é o total do número de vagas mais um, e 14 para Mongaguá, já que é total do número de vagas mais um. O percentual de gênero: 7 para o percentual máximo e 30% para o percentual mínimo. No caso de Itanhaém, 9 para o percentual máximo e 5 para o percentual de gênero mínimo, no caso de Mongaguá. Geralmente, o percentual de gênero de 30% é utilizado para as candidaturas femininas, do gênero feminino. Então, no mínimo, 4 candidaturas do gênero feminino para Itanhaém e 5 candidaturas para o gênero feminino de Mongaguá, por exemplo, tá? Lembrando que só poderia ser o inverso também, 70% das candidaturas serem compostas de candidaturas femininas, ok, ia ter que obedecer ali 30% de candidaturas do gênero masculino, sim, mas em regra o que ocorre é o contrário. Segundo ponto importante, há um número de candidaturas mínimas. O partido tem que apresentar pelo menos uma candidatura feminina e uma candidatura masculina, do gênero masculino. Isso por disposição da resolução, pois é preciso obedecer o percentual mínimo. Que isso fique claro. Ou apresenta 2 candidaturas, uma feminina e outra masculina, ou não apresenta nenhuma. Além disso, cada partido integrante de federação deve respeitar
o percentual mínimo ali na escolha individual. Ora, se um partido integrante da federação apresentar candidatos e candidatas, ele deve respeitar o percentual mínimo. Então, vamos lá, no mínimo 2 candidaturas. Lembrem-se disso. Lembrem-se também que a própria federação também deve respeitar a cota de gênero. E isso é super relevante. Lembrem-se que agora temos a súmula 73, que vou colocar na telinha para vocês. Súmula TSE número 73, a fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir. 1. Votação zerada ou inexpressiva. 2. Prestação de conta zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante. E 3. Ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará a cassação do demonstrativo de regularidade de atos partidários DRAP, da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles. B. A inelegibilidade daqueles que participaram ou anuíram com a conduta nas hipóteses de ação de investigação judicial eleitoral AIJE. C. A nulidade dos votos obtidos pelo partido com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, artigo 222 do Código Eleitoral, inclusive para fins de aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral. Esse acórdão é recente, lógico, o acórdão que deu origem à súmula, né? Em 16/5/2024. Portanto, lembrem-se lá na convenção de respeitar as cotas de gênero, de escolher candidatas que realmente queiram participar e de, em caso de substituição, providenciar uma candidatura que respeite ali os limites da cota de gênero. Que isso fique claro. Vamos agora partir para outros assuntos importantes. Quem vai poder participar das eleições? Aquele partido, aquela federação que tenha o seu estatuto registrado até 6 meses antes do pleito lá no Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que eles também precisam estar com o órgão regularmente anotado na circunscrição. Vou colocar na telinha aqui para vocês. Acompanhem. Podem participar das eleições todos os partidos e federações que tenham registrado seu estatuto junto ao Tribunal Superior Eleitoral até 6 meses antes do pleito, ou seja, 6 de abril. Isso de acordo com a Lei das Eleições, lembrando que o órgão de direção partidária constituído no município deve estar devidamente anotado no TRE, no caso, no nosso TRE-SP, e uma vez federado, o partido não pode lançar candidaturas de maneira isolada. Além disso, pessoal, quando eu digo que o órgão deve estar regularmente anotado, isso significa que o órgão, por exemplo, não pode estar suspenso. Verifiquem comigo o que diz o artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 23.609 de 2019. Na telinha para vocês, se atentem a esse artigo, ele pode trazer consequências relevantes para as convenções partidárias. Vou colocar na tela.
Artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 23.609 de 2019 vai dizer para a gente que, transitada em julgado, a decisão que, em processo regular no qual assegurada ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em decorrência de julgamento de contas anuais como não prestadas, o partido político ficará impedido de participar das eleições na circunscrição respectiva, salvo se regularizada a situação até a data da convenção. Este parágrafo 1º-A tem muita importância, faça uma leitura comigo, pois houve ali uma ação direta de inconstitucionalidade, a 7.620, em que foi proferida primeiramente uma decisão, uma liminar, uma medida cautelar urgente, que suspendeu a eficácia, e agora, hoje, 18/7, essa liminar foi indeferida pelo mesmo ministro que proferiu a decisão liminar. Verifiquem comigo. Parágrafo 1º-A. Se a suspensão a que se refere o parágrafo 1º desse artigo recair sobre órgão partidário de qualquer dos partidos que integre a federação, a federação, ficará impedida de participar das eleições na circunscrição respectiva. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a norma do TSE, que impede essa federação partidária de participar das eleições se um dos partidos que a integram não tiver prestado as contas anuais. Foi uma decisão liminar, que seria ali submetida ao pleno, na verdade ainda será. No entanto, agora, na data de hoje, dia 18, essa liminar foi indeferida. De acordo com o ministro André Mendonça, ao reapreciar a medida cautelar à luz dos novos elementos colacionados aos autos na presente data, por considerar superados seus requisitos, decido pelo indeferimento. Diante de tal conclusão, resta prejudicado o referido à decisão anteriormente prolatada. Portanto, o parágrafo 1º-A do artigo 2º da Resolução 23.609 de 2019 continua com sua eficácia. E, se a suspensão a que se refere o parágrafo 1º, suspensão do órgão partidário por ausência de prestação de contas anual, recair sobre órgão partidário de qualquer dos partidos que integre uma federação, esta ficará impedida de participar das eleições na circunscrição respectiva, pelo menos esse é o entendimento até 18/7/2024. Maria, e como é que eu faço para regularizar então o meu órgão partidário? Vocês precisam apresentar o requerimento de regularização da omissão da conta anual ou eleitoral que deu origem à suspensão do órgão partidário. Lembrando que, em caso de outras contas omissas que ainda não foram apreciadas, é possível que o Ministério Público Eleitoral e também os órgãos partidários na circunscrição e os órgãos superiores possam apresentar a ação de suspensão do órgão partidário. Como é que vocês vão fazer para prevenir ou corrigir isso? Entrar lá no SICO, fazer a emissão dos relatórios, porque o SICO é o Sistema de Informações de Contas, verificar o que foi e o que não foi prestado. Não é para apresentar requerimento de regularização de aprovadas com ressalvas, reprovadas. Esse julgamento transitou em julgado, não é esse tipo de conta eleitoral, de julgamento de conta que gera a suspensão. É apenas aquela que foi omissa, que não foi apresentada, que foi julgada não prestada. Tudo isso dá para verificar no SICO, tá, gente? A regularização da situação do órgão partidário se fará pelo requerimento de regularização das contas omissas, e eu vou colocar na tela para vocês aqui as informações. Lembrem-se que a regularização da situação do órgão partidário se fará
pela regularização das contas não prestadas, observando o procedimento próprio previsto na resolução que regulamenta as finanças e a contabilidade dos partidos e dependerá de decisão do juízo competente que declare, ao menos em caráter liminar, a aptidão dos documentos para afastar a inércia da prestação de contas ali, né? A inércia da prestadora ou do prestador de contas. Lembrem-se também de que é possível verificar quais contas foram julgadas não prestadas pelo sistema Consulta Pública do SICO, Sistema de Informações de Contas SICO, versão Consulta Pública, clicando no link ou buscando na internet por SICO TSE, vocês serão direcionados para consulta ao julgamento da prestação de contas. Basta preencher todos os campos ou não, alguns também ele faz por seleção e eu sempre recomendo que o partido deixe em branco o exercício financeiro e o tipo de conta, porque aí vai aparecer um relatório completo. Depois, clicar em Não Sou um Robô e haverá geração ali dos relatórios, ok? Além disso, pegou ali os relatórios do SICO, do que foi julgado como não prestada, lembre-se, não é para apresentar conta de aprovada com ressalva ou de reprovada. Não é para apresentar requerimento de regularização desse tipo de conta, é só para aquela que foi julgada não apresentada. Aqui eu deixei um link para o site do TRE de Minas Gerais, que orienta sobre os requerimentos de regularização da omissão, pois eu acredito que esse site é muito organizado e vai auxiliá-los e auxiliá-las de acordo com a prestação que deveria ter sido feita e não foi. Então, assim, aqui, por exemplo, requerimento de regularização de omissão de prestação de contas de exercício financeiro 2014 e anteriores. Aqui fala qual é a resolução aplicável à época, a legislação aplicável na forma processual, no que toca à parte processual, como é anual, atualmente a resolução 23.604 de 2019. Aqui há modelos de demonstrativos disponíveis no site, no caso das anuais de 2014 e anteriores, porque não vão ser prestadas no SPCA, e o meio de protocolo do processo, que nesse caso vai ser manual no PJE, na classe requerimento de regularização de omissão de prestação de contas. Lembrem-se também que para cada época e exercício financeiro pode haver uma resolução diferente e uma forma diferente. Aqui, por exemplo, o caso de 2015, resolução diferente, modelos diferentes. Aqui já há declaração de ausência também disponível e o protocolo é manual. Já no ano de 2017, será necessário prestar essas contas não por modelos, e sim diretamente no SPCA. Aqui, o protocolo no PJE ainda vai ser manual, diferentemente dos requerimentos de regularização da omissão de prestações de contas do exercício 2020. Aqui, resolução 23.604. Lembrando que o requerimento vai ser feito no SPCA, mas já há, a partir de 2020, integração com o PJE. Por isso, o advogado ou advogada não vai pegar as peças e protocolar manualmente. O requerimento de regularização de omissão é autuado automaticamente mediante integração entre o SPCA e o PJE. Lembrem-se também que, nesse caso, as peças elaboradas no SPCA são juntadas automaticamente. Portanto, há formas diferentes de se fazer a prestação e tudo está reunido aqui nesse site do TRE de Minas Gerais de uma forma muito bem organizada. Tem no TRE de São Paulo? Tem também, mas eu gosto muito desse aqui e sempre recomendo. Quanto às prestações de contas eleitorais, eu já recomendo o site do TRE de Goiás. Vou abrir aqui para vocês verificarem, olha, tudo muito organizado também, com informações relevantíssimas, como, por exemplo, se um candidato ou candidata não apresentou a conta quando era para apresentar e houve decisão transitada em julgado que julgou a conta como não prestada, o candidato vai ficar sem quitação por pelo menos 4 anos. 8 anos se candidato ou candidata a senador, por quê?
Esse prazo de ausência de quitação vai cobrir todo o mandato para o qual a pessoa concorreu. Então, se em 2020 algum candidato ou candidata não apresentou as contas, houve julgamento transitado em julgado das contas não prestadas, e agora ela apresenta em 2020, ela não terá a quitação eleitoral para concorrer à eleição este ano. Por quê? Ainda que apresentada, ela tem que ficar sem quitação por pelo menos 4 anos e ela só vai ficar quite com a Justiça Eleitoral de fato para fins, por exemplo, de registro de candidatura a partir de 2025, que é quando acaba o mandato para o qual ela concorreu. A sanção vai continuar até que as contas sejam apresentadas à Justiça Eleitoral, mesmo que já tenha transcorrido o prazo indicado em caso de ausência ali da apresentação das contas, que isso tenha ficado claro. Portanto, fiquem atentos e atentas a possíveis pré-candidaturas de pessoas cujas contas foram julgadas não prestadas em 2020, pois, certamente, faltará uma condição de elegibilidade. A elaboração e protocolo de requerimento da regularização deve ser feito conforme o ano de eleição. Aqui há instruções sobre erros no SPCE e o que eu quero frisar também é a novidade, que é a prestação de contas dos anos 2002 a 2014, desde junho de 2024, deverá ser realizada no sistema novo, no Sistema de Regularização da Omissão, SRO. Aqui estão todas as instruções, lembrando que até as eleições de 2014 utiliza-se o SRO e nas eleições de 2016 e posteriores o SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitoral correspondente. Aqui tem o guia do usuário e o acesso ao sistema. Depois vocês verifiquem bonitinho como é que funciona. Voltando, nós já verificamos a forma de regularizar, emitindo a certidão do ciclo para saber o que precisa ser regularizado, verificando qual é o tipo de requerimento de regularização que deve ser protocolado, tanto na anual quanto na eleitoral. Já vimos também ali a novidade, que é o Sistema de Regularização da Omissão, SRO, para contas eleitorais de 2002 a 2014 e a forma de acesso com o manual. Então, vou aqui checar também. E vamos passar para as principais informações encontradas no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no menu Eleições 2024. Eu quero que vocês conheçam e se familiarizem com a navegação pelo menu. O menu do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no que toca ao registro de candidaturas ou no que toca às eleições 2024. Na telinha para vocês, principais informações podem ser encontradas no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no menu Eleições 2024. Deixei aqui também o link. Olha como está intuitivo. Aqui, candidatura, desinformação, as normas, a propaganda eleitoral, a prestação de contas, a votação e outros. Está tudo muito bem organizado. Candidatura, aqui há um fluxograma para o trâmite do registro de candidaturas. Tudo bonitinho para que as pessoas acompanhem o prazo, por exemplo, para a impugnação. Lembrando que, uma vez registrado ali o pedido, será autuado o processo de partido, federação ou coligação DRAP e o processo para cada candidato. Haverá publicação de edital com lista dos pedidos de registro no DJE, haverá o prazo de 5 dias para impugnação, que pode ser feita pelo Ministério Público, candidatos e candidatas, partido político, federação ou coligação, e qualquer cidadão ou cidadão poderá apresentar notícia de inelegibilidade no mesmo prazo. Notícia de inelegibilidade não é a mesma coisa que impugnação. Se houver apresentação de impugnação,
Agora, o que era um processo administrativo vai se converter em um processo judicial. E aqui, a ação de impugnação ao registro de candidaturas é necessário a atuação de um advogado. Nesse caso, as intimações vão ser feitas pelo mural eletrônico no site do TRE, que eu já vou mostrar para vocês, para apresentação de defesa em 7 dias, abertura de vista ao impugnante para que se manifeste sobre a defesa em 3 dias e, caso a impugnação não tenha sido apresentada pelo Ministério Público, será aberta a vista para manifestação em 2 dias. Haverá análise da documentação, caso sejam detectadas falhas nas omissões ou ausência de documentos, será aberta diligência pelo mural eletrônico para que o candidato ou partido político, federação e coligação sane as falhas no prazo de 3 dias, informação do cartório eleitoral, parecer do Ministério Público em 2 dias, quando ele não for impugnante, conclusão para o juiz e o julgamento pelo juiz eleitoral. Lembrando que o juiz responsável vai julgar e publicar a sentença no mural eletrônico. Fiquem atentos e atentas a isso. Além do menu Eleições 2024 do Tribunal Regional Eleitoral, é importante que vocês conheçam o mural eletrônico, pois lá serão publicadas as intimações, decisões, notificações. Lembrem-se disso. Fica aqui nos serviços judiciais mural eletrônico e é possível acompanhar tudo com instruções e link de acesso ao mural. Aqui estou abrindo para que vocês conheçam. Selecione sempre o tribunal que você quer verificar. Aqui, por exemplo, uma sentença publicada lá de Praia Grande. É por aqui que vocês vão verificar o conteúdo. Você clica no botão e será disponibilizado para que a pessoa consiga visualizar. O mural eletrônico é instrumento importantíssimo, pois todas as notificações, intimações e publicações, além da sentença, serão publicadas no mural eletrônico. O único ato que será publicado fora do mural eletrônico, lá no Diário de Justiça eletrônico, será o edital. O edital de registro de candidatura será publicado no DJE. Aqui também, em serviços judiciais, vocês vão encontrar o Diário de Justiça eletrônico com as instruções e a forma de acesso. Vão localizar aqui, pesquisar a edição, colocar bonitinho o que é que vocês querem. Por exemplo, aqui, o tribunal que vocês querem. É importante selecionar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, escolher a data, a edição, ficar pesquisando, se familiarizar com antecedência, para que, em época de registro, vocês consigam acompanhar tudo sem grandes preocupações. Diário de Justiça Eletrônico visto. Vamos falar sobre o processo judicial eletrônico PJE. O PJE também está disponível no site do TRSP em serviços judiciais. Há um menu com as instruções, as normas e documentações, com orientações sobre o PJE. Há como fazer uma consulta pública, qualquer um pode ver. Aqui também o pessoal da Justiça Eleitoral acessa o sistema. Há instruções de como instalar, quais são os navegadores, os requisitos essenciais, as ferramentas úteis para aquele ou aquela que vá utilizar o PJE Office para poder peticionar. No entanto, quando não se tratar de impugnação, de processo, da parte jurisdicional, as pessoas, candidatos e candidatas, poderão utilizar o peticionamento avulso, mas pense bem. Vou até frisar aqui, ó. Peticionamento avulso é uma ferramenta que foi construída para que seja possível a partidos e candidatos e cidadãos apresentarem petições e documentos no processo de registro de candidaturas de primeira instância, já autuados no PJE, sem a necessidade de utilização de certificado token. Esta funcionalidade somente deve ser usada nas situações em que é possível a atuação sem representação por advogado, como atendimento a diligências em caso de registro de candidaturas não impugnado
e a notícia de inelegibilidade. Não sendo esse caso, o interessado deverá constituir advogado para peticionamento diretamente no PJE por meio do certificado digital. E por que isso? Aqui, lembrem-se, se há impugnação, o registro de candidatura vira uma ação judicial e, nesse caso, é necessário peticionamento por advogado. No entanto, se é uma notícia de inelegibilidade, uma complementação de documentação, alguma diligência, o candidato ou partido poderá utilizar o peticionamento avulso, mas para isso é necessário utilizar ali o e-título. Aqui tem as instruções para a utilização através do e-título e lembre-se, também haverá as instruções bonitinho para que se faça o peticionamento. É muito fácil, é intuitivo, mas é necessário que a pessoa tenha o e-título. Ela vai digitar aqui o CPF dela, vai digitar a senha do e-título, será direcionada para a página inicial do peticionamento avulso, vai confirmar, tem de selecionar um processo, tem que colocar o número do processo, ela precisa saber o número do processo, senão não vai conseguir peticionar. E aqui ela vai poder escolher o tipo de documento e juntar o documento que precisa. O peticionamento avulso é uma ferramenta essencial para que se possa juntar documentos quando não houver advogado constituído nos autos e enquanto não houver ou se não houver impugnação. Juntada de documento em atendimento à diligência, notícia de inelegibilidade poderá ser feito pelo peticionamento avulso. Fora isso, não. Se é impugnação, precisa de advogado peticionando. Pessoal, com esse conjunto de ferramentas que eu disponibilizei, acredito que vocês vão conseguir atuar tanto nas convenções quanto no registro de candidaturas de forma brilhante. Eu espero que tudo corra bem, que vocês sejam felizes nessa escolha de candidatos e candidatas, que tudo corra da melhor forma possível. É lógico, voltarei com mais tutoriais, principalmente abordando ali a propaganda eleitoral e futuramente a prestação de contas, ok? Muito obrigada e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!